amor. É impossível a gente pensar em cuidado sem amor e amor sem cuidado. A meu ver, gente, o cuidado é a forma mais sublime do amor, porque quem ama, cuida. E também perpassa pelo acolhimento. Quem ama, cuida, e quem ama, acolhe. E aí a gente vai falar de duas pontas, do diagnóstico ao luto. Existe um ditado alemão que fala que o berço é irmão do caixão. E entre o início da vida e o final da vida, existe o tempo. E o que a gente faz com a nossa vida é o que vai fazer valer esse tempo, né, da nossa existência, na casa da nossa existência. Então, é muito oportuno nós falarmos, sim, de amor, de cuidado e acolhimento, como se fosse uma tríade que representa algo tão sublime que é a razão, o propósito de por que nós cuidamos e de que maneira nós cuidamos. Então, mais do que curar, nós sabemos que o cuidar sempre ele vem primeiro do que qualquer técnica. O olho no olho, a comunicação não verbal, muitas vezes o silêncio é uma poderosa comunicação não verbal, e a presença, principalmente, faz com que nós estejamos, sim, extremamente conectados, respeitando o sagrado do outro, nos conectando, comungando com o que o outro está vivendo. Isso, para mim, é a forma de maior excelência dos cuidados paliativos. Que todo sofrimento, ele é urgência. O sofrimento não dá para esperar. Não dá para você atender um paciente que está ali com uma face de dor, um Evne de 8, ele está gemendo baixinho e você quer saber se ele era fumante, você quer saber a história familiar dele, se você quer saber se ele já operou. Não dá, gente. Isso é urgência. A primeira coisa que nós vamos fazer é medicar esse querido, medicar esse ser humano para em seguida, então, depois que ele acalmar a dor, passado 20 minutos, 30 minutos, aí sim vai existir uma conexão, uma ponte de mim para ele, dele para mim, para que a gente consiga, sim, construir a informação e uma estratégia para o alívio do sofrimento dele. Mas não dá para esperar o sofrimento. O sofrimento é a urgência absoluta. Que o sofrimento, ele só é intolerável quando eu não tenho ninguém que cuide de mim. Portanto, cuidado na hora que você for equilibrar o que é prioridade na sua vida. Porque nós só somos verdadeiros, inteiros e bons enquanto profissionais se nós conseguimos perceber no dia a dia, na nossa simplicidade, os detalhes que o amor nos convida a viver. E a gente não pode desequilibrar a balança dos nossos laços de amor, da nossa profissão, da nossa busca de conhecimento, porque no ocaso da vida é muito importante que as pessoas para as quais eu dei importância comigo, para que eu possa ser grata ao tempo de convívio, para que eu possa agradecer tudo que essa pessoa se dispôs a viver comigo nos caminhos que eu construí. Portanto, é muito importante a gente lembrar que fica suportável qualquer caminho construído se alguém caminha conosco. Toda vez que eu tiro, que eu aborto a dor de alguém, é como se eu estivesse abrindo meus braços e abraçando essa pessoa e falando para ela, eu estou te ajudando, tirando com a minha mão aquilo que te traz um sofrimento profundo. Então, o alívio da dor é, sem sombra de dúvida, uma busca obstinada nossa para cuidar bem de alguém. Além disso, o respeito à dignidade, o que importa para aquela pessoa que me confia o cuidado e a sua autonomia, o que é que para ela deve ser considerado, o que eu devo fazer a pedido dela. No princípio, a gente não acelera e não adia a morte. A morte é um processo natural. Morrer faz parte de viver. E devemos fazer tudo para que, ao lembrarmos da morte, da impermanência, sempre lembrarmos do nosso paciente, quem nos confia o cuidado, que a gente deve celebrar a vida porque nós estamos vivos. Oferecer todos os acolhimentos possíveis, inclusive o social e espiritual. E é claro, gente, sempre com uma postura de compaixão, estar com, sofrer com o outro, estar com o outro, se importar com o outro. Isso é
o melhor conceito de compaixão. Mas por 2 vezes consecutivas, o Brasil permanece como o 3º pior país do mundo para se morrer, só perdendo para a Uganda e para a Índia. Isso, então, traduz que nós, no nosso país, ainda morremos com muito sofrimento, porque esses sintomas vão estar presentes com muita frequência no final da nossa vida, na fronteira da nossa vida. Mas desses sintomas, a gente sabe que a dor vai estar presente em entre 9 de 10 pessoas que estão vivendo um momento de uma doença crônica que ameaça a vida. E nós estamos morrendo com sofrimento porque nós não manejamos bem nem o controle de dor, nem da dispneia, nem da fadiga e nem da caquexia, que são sintomas mais frequentes. Família ansiosa, paciente ansioso. Família em paz, paciente em paz. Se você quer fazer o seu melhor para o seu paciente, conquiste a família. É muito importante que a família, ela seja conquistada por você com todas as ideias. Um pouco desconfortável para todos nós que amamos cuidar de gente, é saber que no Brasil nós temos quase 1 milhão de mortes por doenças crônicas e neoplasias por ano. E que nós precisaríamos, para começar a conversa de um cuidado paliativo melhor, mais digno, de pelo menos 10 mil leitos no país. E, gente, pasmem, nós não temos nem 500 leitos cadastrados no Brasil para cuidados paliativos. Então, gente, na fronteira da vida, é importante nós lembrarmos que foi retificada a resolução do Conselho Federal de Medicina em 2018, há 2 anos, a resolução que era de 2011, legitimando a ortotanásia, né, proibindo a distanásia e legitimando a ortotanásia. Lembrar que no Brasil, a prática causadora da morte, que seja por compaixão, né, que é o que a gente chama de eutanásia, ela é proibida, né, isso não é legalizado no Brasil, né, então na América do Sul, apenas na Colômbia, alguns países são à frente na eutanásia, a Suíça é um deles, né, existem lugares específicos na Suíça para se praticar de maneira completamente legítima, lícita, a eutanásia. Já a distanásia, nós todos sabemos que é o tratamento desumano, é quando nós prolongamos artificialmente o processo de morte e prorrogamos o sofrimento humano, né? Então, isso é algo que nós deveríamos realmente, assim, deixar proscrito na nossa prática. Nós precisamos lembrar que a morte é um processo natural, e a gente prolongar a agonia da pessoa, um sofrimento de uma pessoa de maneira inócua, inútil, isso não é humano, isso é desumano. E a mistanásia é algo que nós todos fazemos no dia a dia. Nós fazemos mistanásia quando a gente não consegue sair da nossa postura egóica para ir de encontro ao outro e minimizar o sofrimento do outro. Quando a gente olha para o mundo e a gente não se comove, a gente pergunta, onde foi que nós erramos enquanto humanidade, que estamos frequentemente, e aí eu me incluo, cometendo a mistanásia. É muito importante nós pensarmos que quando estamos no pronto-socorro e chega um paciente, será que dá tempo antes de fazer a tomada de decisão, entubar aquele paciente, tentar entender um pouquinho e rapidamente a história dele, para saber se eu estou fazendo ao melhor de mim ou se eu estou fazendo uma mistanásia? E por último, a ortotanásia, que nada mais é do que respeitarmos o processo natural da morte. Isso é absolutamente lícito e é o que nós devemos praticar todos os dias, esse nosso papel social que nos dispomos a fazer, que é ser gente que cuida de gente. Por isso eu acredito que o melhor remédio para o ser humano é o próprio ser humano. É o que eu acredito. E aqui um pouquinho dos nossos cuidados, né, de hospital, dos nossos assistidos na casa, daquilo que a gente acredita que o que a gente faz e por que a gente faz o que faz, traz todo o sentido e alegria de viver. Aqui, os meus melhores encontros com Deus realmente acontecem na Associação Presente. É uma causa de amor, é uma casa e uma causa de amor, onde nós já beneficiamos mais de 25 mil pessoas nesses 16 anos. Eu encerro com essa frase, me pediram para escrever um capítulo de um livro, falando o porquê que eu entendo, né, como que eu entendo a nossa missão de profissional de saúde, por que a gente faz o que a gente faz. E aí eu finalizei esse capítulo dizendo que a nossa missão
é muito simples. É sermos pontes e nunca muralhas, para darmos dignidade a quem confia o cuidado a nós, principalmente quem pega na nossa mão, quem aperta a nossa mão no final da vida. Para que ao morrer, esse ser humano sagrado que apertou a minha mão possa morrer sinceramente agradecido.